Não existe obstáculo no seu caminho. O obstáculo é o caminho. Seja bem-vindo, sou Paulo Drago, pastor da Igreja Batista do Ibis. A história de José do Egito nos lembra que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. Nos lembra que nem sempre as coisas acontecem como nós gostaríamos, mas sempre contribuem para um objetivo maior. José enfrentou muitas dificuldades em sua vida, muitos obstáculos, muitas adversidades, mas foram justamente essas adversidades que o levaram ao trono da nação mais poderosa do mundo na época. E quais foram os obstáculos enfrentados por José? O primeiro deles foi o ódio dos seus irmãos. Gênesis 37:4 afirma: quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. O ódio é algo perceptível. Ninguém odeia sorrindo, abraçando, brincando. José conseguia com certeza ver nos olhos dos seus irmãos o que eles sentiam a seu respeito. O texto afirma que os seus irmãos não conseguiam falar com José amigavelmente. Veja bem, as pessoas às vezes têm sentimentos ruins por você, mesmo sem você ter feito algo contra elas, sem nenhum motivo aparente. Às vezes, dentro da sua própria casa, seu pai ou mãe demonstrou mais carinho, atenção, ou o outro, ou os outros entenderam assim e começaram a não conseguir falar com você amigavelmente. E criou-se uma situação de animosidade dentro de sua casa, sem você ter feito nada. Às vezes, na sua empresa, você está fazendo o melhor, está se destacando e os outros começam a tentar te sabotar, espalhar mentiras, intrigas para te prejudicar. Os seus resultados na empresa podem gerar ódio das pessoas em relação a você. O seu sucesso pode incomodar ao ponto das pessoas te odiarem. Mas isso faz parte do processo. Não tem como se destacar sem incomodar. Se você é competente, se destaca, incomoda. O segundo obstáculo enfrentado por José foi a inveja dos seus irmãos. Os versículos 23 e 24 afirmam: chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram-no no poço que estava vazio e sem água. Inveja é o que eu sinto por não ter algo que o outro tem. Esse foi o sentimento dos irmãos de José. O texto diz que os seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. Eles foram logo naquilo que José tinha e eles não. Eles arrancaram a túnica. Eles não tinham como arrancar o sentimento do coração do pai em relação a José, mas a capa sim. E foi isso que eles fizeram. Por conta da inveja, as pessoas são capazes de fazer coisas terríveis. Talvez você tenha algo que incomode as pessoas, e isso não é fácil de lidar. E não digo somente algo material. Você pode ter talvez carisma, empatia, influência ou mesmo relacionamentos que incomodem as pessoas de alguma forma. E novamente enfatizo, você não tem como se destacar sem incomodar. O terceiro obstáculo surge quando José foi vendido como escravo. O versículo 28 diz: quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram,
seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Observe que José foi vendido aos ismaelitas por 20 peças de prata. José tinha uma família, uma casa, um pai que o amava, que cuidava dele, que se importava com ele. De repente, ele perde tudo. Tiram não somente a capa, tiram tudo dele. E ele passa a ser uma mercadoria negociada por dinheiro. Isso foi uma grande injustiça. Pode ser que você também tenha sido injustiçado na vida. Talvez alguém, de alguma forma maldosa, armou uma armadilha para te derrubar, tirar de você o seu trabalho, a sua função, o seu cargo, ou mesmo na sua própria casa. Você foi preterido, deixado de lado, ou talvez inventaram calúnias, intrigas, que destruíram relacionamentos que eram importantes para você. Como lidar com isso? Como superar isso? De novo, você não tem como se destacar sem incomodar. Aceite esta realidade. Mas teve mais um obstáculo na vida de José. Ele foi preso injustamente. Em Gênesis 39, 19 e 20, lemos: quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e o lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. José foi vendido e passou a morar na casa de Potifar, um oficial de Faraó. Potifar deixou a sua casa inteiramente aos cuidados de José, pois ele confiava plenamente nele. No entanto, a mulher de Potifar agiu traiçoeiramente com ele, tentando seduzi-lo dia após dia. José resistiu em todas as tentativas de assédio, mas numa delas a mulher agarrou o manto de José e o arrancou enquanto ele fugia. Ela usou o manto contra ele, dizendo que ele tinha tentado abusar dela. Com isso, José injustamente foi jogado na prisão. Talvez você já tenha sido acusado de algo que não fez. E quem ouviu acreditou na narrativa do outro e não em você. Isso pode ter acontecido no seu trabalho, na sua família, na sua comunidade de fé, a igreja. Talvez as consequências tenham sido duras e você sofre até hoje por causa disso. Quem se destaca, incomoda. O último obstáculo que José enfrentou antes do trono foi a ingratidão das pessoas. Gênesis 40, 23 afirma: o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. José interpreta o sonho do chefe dos copeiros que estava na prisão junto com ele. A interpretação foi favorável e José então pede que o chefe dos copeiros se lembre dele quando estiver com Faraó. Mas o chefe dos copeiros se esquece completamente. Algumas pessoas que ajudamos na vida não retribuirão o favor e nem devemos esperar isso. Pode ser que você tenha facilitado o caminho para alguém, tenha ajudado talvez com uma vaga de emprego ou em um momento difícil que a pessoa estava passando na vida. E quando você precisou, a pessoa virou as costas. Em situação como essa, é normal que uma pessoa fique com raiva, amargurada, ressentida. Mas parece que isso não alcançou o coração de José. Ele se manteve firme diante do Senhor, compartilhando a graça e o favor de Deus com as pessoas que cruzavam o seu caminho. José não ficou remoendo a situação.
A Bíblia não nos apresenta um José rancoroso, agressivo, amargurado, por conta de todas essas coisas ruins que lhe aconteceram. Parece que José entendeu algo muito importante que nós também precisamos entender. Na vida, não há obstáculo no caminho. O obstáculo é o caminho. Entendendo isso, José deixou Deus agir. Veja a sua trajetória, da casa do pai ao fundo da cisterna, do fundo da cisterna ao mercado de escravos, do mercado de escravos à escravidão propriamente dita na casa de Potifar, da escravidão à prisão e, finalmente, da prisão ao palácio. Todos aqueles obstáculos, tudo aquilo que parecia tragédia na vida de José, era o caminho para o triunfo. José nunca seria o que foi se não enfrentasse os obstáculos que enfrentou. Pense nisso. Os obstáculos prepararam José para o trono. E você, tem enfrentado obstáculos na vida? É claro que sim, né? Quem não enfrenta, aprenda com eles. Tire força deles. Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. E lembre-se, há aparentes desvantagens que mais adiante se revelam o caminho para um bem muito maior. Amém? Se você gostou deste vídeo, se abençoa a sua vida, deixe o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não fez, comente e compartilhe com os seus contatos para que outras pessoas também sejam abençoadas. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.